Então vamos lá, pessoal, para a nossa última aula. Montagem, desculpa não ter postado antes, foi um pouco puxado, mas vamos lá. Como vocês ainda não vão precisar dessa aula para o dia de hoje, o dia 17, a gente vai precisar dessa aula para a próxima terça-feira. Então, próxima terça-feira a gente encerra nossas atividades. Então, vocês ainda terão uma semana para assistir essa aula, para a gente usar ela na próxima aula. Então, hoje vocês vão confeccionar o GIG, tá bom? E na próxima aula a gente vai fazer essa montagem do modelo inferior. Então, na aula de hoje, a gente vai usar somente na próxima terça. Vou ver que dia é aqui para deixar registrado, dia 24. Então, essa aula do dia 17 de novembro, nós iremos usar no dia 24 de novembro de 2020, tá bom? Vamos lá, galera. Então, vamos fazer a montagem do modelo inferior. O que a gente precisa para realizar essa montagem do modelo inferior? Precisa estar realizada a montagem do modelo superior. Então, a gente só pode montar o modelo inferior quando o modelo superior estiver montado no articulador. E a gente já viu, através do registro do arco facial com garfo de mordida, a gente faz a montagem do modelo superior. E agora vem a nossa pergunta. A gente precisa montar esse modelo inferior. E a gente vai montar em RC ou MH? Qual das duas posições, qual das duas relações maxilomandibulares a gente vai montar o nosso paciente? Isso vai ser dito, vai ser respondido em cada caso, né? Cada caso que vocês vão fazer, cada situação clínica, vocês vão ver se vocês vão montar aquele paciente em RC ou vocês vão montar em MH. Como é isso, professor? Pessoal, assim, você vai devolver 2 dentes para o paciente. O que lhe adianta você querer devolver aqueles 2 dentes em RC se o paciente está em MH? Então, você vê uma máxima intercuspidação e devolve aqueles 2 dentes perdidos, tá? Então, é simples. Perdi muita DVO, então um paciente como este, que tem uma mordida completamente cruzada, é um paciente muito ideal de nós montarmos em articulador. Seria interessante verificar esse correto posicionamento dentário, se é o que ele tem, ou seja, se ele não está sendo influenciado por anos e anos de agressões aí, a perdas dentárias, enfim. Então, isso é interessante, a gente ter esse compromisso com o paciente, de devolver uma melhor, correta posição maxilomandibular. E a gente vê que, quando a gente coloca o paciente em MH, ele aparenta ter todos os contatos de maneira equilibrada, mas quando a gente põe o paciente em RC, a gente percebe que tem só um contato, ou seja, esse contato que está tendo aqui em RC, é lógico que o paciente não vai morder desta forma. Ele deflete a mandíbula para um dos lados e encontra o melhor posicionamento intercuspídeo. Então, é dessa forma que a gente compensa uma interferência na nossa articulação, no nosso sistema estomatognático. Tá bom? Então, quando montar em MH? Quando o paciente tiver uma boa estabilidade oclusal, tiver ausência, não tiver recessão gengival, não tiver trinca, não tiver desgastes dentários. Então, um paciente como este da foto, a gente percebe que, se ele vem a precisar que eu monte no articulador por alguma reabilitação, a gente procura sempre montar um paciente em MH, porque é um paciente aparentemente saudável. Mas um paciente deste tipo, onde existem várias perdas de elementos dentários, alterações de posicionamento dos elementos dentários que estão ainda, que vão se manter, ou seja, os dentes que a gente precisa manter, mas a gente percebe que estão meio fora de posição, né? Inclinação, alturas diferentes, enfim. Então, esse caso aqui é um caso interessante para a gente montar em relação cêntrica, né? Ou seja, a gente tenta buscar um melhor posicionamento dentário desse paciente. A gente precisa articular esses modelos. Quando o modelo é em MH, a gente pega um modelo, encaixa no outro, encaixou. Então, a gente tem uma facilidade maior. Quando é em RC, que é mais difícil, e a gente vai precisar confeccionar alguns aparatos para nos levar a esta RC, tá bom? Mas da feita que a gente encaixou, a gente precisa transferir esse encaixe para o nosso articulador. E a gente pode fazer isso com casquete de resina acrílica, a gente pode fazer isso com silicona, ou como nós iremos fazer no nossa prática da clínica, com cera 7 ou cera 9.
que foi o que eu ensinei para vocês na última aula, tá bom? Dobra a cera, aquece e pede para o paciente morder. Quando o paciente está em máxima intercuspidação habitual, a gente só põe a cera e morde. Ou, às vezes, pessoal, nem faz isso. Se a gente tem um correto assentamento dos dois modelos, não há necessidade do paciente morder cera nenhuma. A gente pede para o paciente morder quando ele tem algumas ausências, mas mesmo assim a gente não vai modificar a máxima intercuspidação dele. Então a gente pede para fazer em cera. Mas como o paciente tem todos os dentes, não há necessidade. Registro com silicone é um material mais moderno, um material mais estável e mais fácil de trabalhar. O paciente abriu a boca, a gente vai despejar com a pistola, né, a silicona. Então, a silicona de registro não é aquela silicona que vocês já viram moldar paciente, é uma silicona específica para registro de mordida. Colocou na oclusal, pede para o paciente morder. Aguarda o tempo de cura da silicona e pronto, nosso registro está pronto. Então, mais uma forma de fazer registro. Hoje, a gente faz muito esse registro aí, porque ele se torna um registro que a gente consegue enviar, por exemplo, para o laboratório e evita a deformação. Cera, imagina, o nosso tempo é quente. Se a gente usa cera e esquece aquele registro dentro do carro ou em uma mala num lugar que está pegando sol, aquele registro deforma todo. Então, a gente usa silicona, que é um material mais estável, tá bom? Montagem de modelo inferior, quando montar em RC. Então, a gente já viu algumas situações, reabilitações extensas, falta de estabilidade, ou seja, eles perdeu muito dente, estabilidade, perda de DVO, paciente com trauma, paciente com dor, paciente que quer reabilitação completa. Então, são situações extremas. A gente lembra sempre assim, a gente sempre dá preferência para montar em RC. Então, se é possível, ou seja, se na minha reabilitação eu preciso encontrar esse equilíbrio oclusal, eu preciso montar em relação cêntrica, tá? Vamos lá, aqui. Toda vez que a gente monta um paciente em RC, por exemplo, vamos colocar nós como paciente. A gente, aparentemente, tem um equilíbrio oclusal bom, alguns podem ter alguma perda dentária ou não, enfim. Mas bora colocar na nossa real sociedade, os novos pacientes jovens, eles quase não têm mais perdas dentárias, então, são pacientes que chegam para a gente com todos os dentes, mas isso não quer dizer que ele esteja em relação cêntrica, tá bom? Então, aqui em casa aqui embaixo é um caso em que o paciente possuía uma boa oclusão, né? Só que ao montar o paciente, a gente percebe que o paciente ficou completamente fora do rumo. Então, um paciente que deve ser encaminhado para orto, né? Para movimentação ortodôntica baseada numa relação cêntrica. Sabe como a gente faz isso aqui? Muito legal com o Invisalign, esses aparelhos invisíveis, né? Aparelhos removíveis. Eles conseguem levar porque a gente planeja, a gente começa, escaneia este posicionamento e leva para o computador uma correta posição. Coisas que no manual, ou seja, de maneira no bracket, fica um pouquinho à mercê exclusivamente do dentista. Tá bom? Desprogramador oclusal. Na última aula eu ensinei a vocês a fazer um que foi o jig. Então, eu vou mostrar alguns modelos aqui, mas é o que a gente vai fazer na aula do dia 17, é o jig, tá bom? São dispositivos utilizados para desprogramar a memória dos proprioceptores localizados no ligamento periodontal. Então, assim, toda vez que você abre a boca e fica muito tempo com a boca aberta, ou fica muito tempo com a boca tendo alguns toques em equilíbrio, o seu sistema estomatognático automaticamente leva uma posição mandibular mais favorável. Então, se você está perto da sua relação cêntrica, com o jig, talvez você consiga alcançá-la. Mas nessa foto aqui, ó, essa foto aqui, talvez uma confecção de um jig, o paciente usar ele por uns, sei lá, 15 minutos, talvez não seja suficiente para levar esse seu paciente para a relação cêntrica, tá bom? Então, pensa nisso. Quanto tempo esse paciente ficou com perda, alteração de DVO? Quanto tempo esse paciente ficou com uma dimensão vertical reduzida, com
com má oclusão, interferência, quanto tempo ele ficou com tudo isso, e agora me diz se tu faz um gig em 15 minutos, tu leva o paciente para a relação cêntrica. Seria muito bom se fosse verdade, mas nem sempre isso é possível. Isso quem deve avaliar é você. Não tem uma fórmula mágica para isso. Existe o bom senso e no que você acredita, tá bom? Então, existem algumas maneiras práticas de levar o paciente para RC. Uma tira é esse lift gauge, que é as tiras calibradoras, a gente chama mais de tira calibradora, tá bom? Que a gente vai colocando essas tiras até o paciente desocluir. Então, ela parece um leque, né? Você vai jogando assim, vou jogar 5 tiras, aí gera uma espessura, o paciente morde. Olha, ainda está tocando posterior. 10 tiras, aí morde. Opa, 10 tiras já não está mais tocando. Então, fica com 10 tiras. Aí o paciente fica com aquelas 10 tiras, então seria um gig mais rápido. Só que ele não é tão aplicável assim em termos de movimentação, né? Então, vocês vão fazer o gig, vocês vão perceber que o paciente tem uma movimentação boa. A mandíbula movimenta bem legal. Coisa que com as tiras calibradoras já é menos, mas é uma maneira mais prática, né? Vocês vão ver que a gente leva tempo para fazer um gig, e aqui a tira calibradora é mais rápida. Então, um exato momento que o paciente fica, né, com a tira, então você vai colocando a quantidade que você quer, você coloca 5, o paciente dá oclusão, 7, 8, pronto, ficou bom. Então, é a menor quantidade possível que ocorra uma desoclusão posterior bilateral, tá bom? E esse é o nosso dig de Lucia. E a gente vai confeccionar em resina acrílica, a vermelha, tá bom? E é uma resina que tem uma alta rigidez e baixa contração de polimerização. Então, é uma resina muito utilizada quando a gente quer algo especial. Por isso que a gente utiliza ela quando vai fazer o dig de Lucia, tá bom? Como é que a gente faz? Ensinei na última aula, na prática, mas vale a pena lembrar. Isola o paciente, o ideal é um papel alumínio, então um papel carbono ou papel chumbo da película, como eu mostrei. Papel alumínio é mais fininho, fica legal. Mesmo assim, eu gosto de vaselinar. Pode vaselinar antes, coloca o papel alumínio e faz a mistura do pó e do líquido e espera entrar na fase borrachoide. Entrou na fase borrachoide, onde você já segura, você vai levar em posição no paciente. Vai deixar numa superfície onde haja um contato inferior. Posso deixar ele rampado? Eu gosto de deixar um pouco menos rampado, não é que eu gosto, né? O ideal seria deixar um pouco menos rampado com um contato central. Lógico que se eu fizer muito bicudo assim, vai ser um contato central sempre. Só que eu perco um pouco de mobilidade mandibular, ou seja, o paciente fica muito travado nessa linha do vértice aí. Então, a gente tenta deixar uma superfície plana, lógico que com contato. Então, a gente tende a deixar ele um pouco elevado, um pouco piramidal. Só que não tanto como está na imagem, porque senão fica limitando o movimento mandibular do paciente. Eu mostro para vocês. Pronto. Eu mostro para vocês na prática. Mas é isso aqui, ó. É uma rampa onde ocorre um ponto de contato central, mas que dê liberdade mandibular do paciente. E isso que é o interessante. É deixar a mandíbula do paciente livre para buscar um correto posicionamento. Nesses 15 minutos, 20 minutos que você demora para fazer o registro dele. Então, deixa um toque central e a gente vai capturar essa relação maxilomandibular, que seria o mais próximo de uma relação cêntrica. Então, lembra que para cada milímetro desocluído posterior, serão 3 milímetros anteriores. Então, lembra que eu botei o nosso palito de picolé na região posterior? Então, se você coloca o palito de picolé na região posterior, que tem 1,5 milímetro, o nosso gig na região anterior vai ter no máximo 4,5. O gig não pode ultrapassar 5 milímetros, tá bom, pessoal? Então, lembre desse dado. Então, o ideal aqui na região posterior tem um deslocamento, ou seja, uma separação de 1 milímetro. Se eu tenho uma separação de 1 milímetro, quanto é que vai ter meu gig? 3 milímetros. E foi o nosso gig da última aula, deu 3 milímetros, tá bom? Então, provavelmente esse paciente tinha uma separação posterior de 1 milímetro, porque essa é a regra de 3 que a gente utiliza. Para cada separação anterior, serão 3 separações, ou para cada separação posterior, serão 3 anteriores. Se o posterior separar 1, 3 anterior. Se o posterior separar 2, 6 anteriores, tá bom?
Então, o ideal será uma separação posterior de 1 milímetro, onde o paciente não tem contato. Mas até 1,5 milímetro a gente aceita, ou seja, então o meu gig pode ter no máximo 5 milímetros de deslocamento, de distanciamento maxilomandibular, tá? Por quê? É bom às vezes a aula presencial, porque alguém pode perguntar assim, mas por que 5 milímetros? Por que de onde tu tirou esse dado? Quem lembra das nossas aulas anteriores pode lembrar que a gente tem um espaço chamado espaço livre funcional. Se você for ver na literatura, o espaço livre funcional ele tem aproximadamente 2, 4 milímetros de afastamento. Ou seja, o ideal é que o paciente possua uns 4 milímetros de espaçamento. Então, se eu boto o gig com mais de 5 milímetros, eu já estou invadindo esse meu espaço funcional livre. Ou seja, já começa a ocorrer estiramento muscular. Cara, estou colocando um aparelho para ele relaxar, aí eu causo um estiramento muscular. Não faz sentido. Então, por isso que a gente precisa estipular esse limite também no meu gig. Então, tem que ser um limite onde não invada o meu espaço funcional livre. Em média, 5 milímetros na região anterior. Gig concluído, deixo o paciente 15 minutos e a gente vai fazer a nossa captura. Então, registros em relação cêntrica, gig de Lúcia, tiras calibradoras, técnica bilateral de Dawson ou frontal. A gente precisa ter ideia que essas duas últimas técnicas são muito operador dependentes. Eu faço de um jeito, você faz de outro. Então, são algumas técnicas que não são replicáveis. Você não consegue passar para alguém de maneira correta. O gig, não. Se eu fizer um gig de 1 milímetro, se você fizer um gig de 1 milímetro com toque central, o paciente vai para o mesmo lugar. Mas se eu manipular, ele vai de um jeito, se você manipular, ele vai de outro. Então, são algo que não são replicáveis. Então, a gente não entende, mas é difícil passar, tá bom? Então, são técnicas difíceis, pois sofrem interferência do grau de relaxamento do paciente e o medo da gente manipular, ou seja, depende do relaxamento do paciente. Se você faz esse movimento em você, você tende a negar. Isso é automático, você não relaxa a ponto de deixar sua mandíbula completamente maleável. Mesma coisa acontece com o ponto do mento. Tanto faz manipulação bilateral ou frontal, ela depende muito do operador e do relaxamento do paciente, tá bom? Após a nossa confecção do gig, aí a gente vai fazer um registro, porque o gig é estável na boca, porque tem o paciente para segurar ligamentos, músculos, tudo. No paciente não, os dois modelinhos. Se eu coloco um ponto na região anterior, atrás fica estável. Então, eu tenho que estabilizar com a cera, no nosso caso, tá bom? Faz a cera, alivia o lugar que é o gig, né? E faz a captura, tá bom? Vocês viram a gente demonstrando, isso não tem mistério, isso é tranquilo. Quem tiver alguma dificuldade, ou eu, a professora Thais, ou os monitores auxiliam vocês. Nessa parte aqui que eu queria chegar, mas eu já falei isso em sala de aula. A gente faz isso no paciente, tá bom? É muito mais fácil. A gente mede com gig e sem gig. Lembra que a gente marca 2 pontos e mede com gig e sem gig. E eu aumentou 3 milímetros. Eu preciso transferir para o meu pino guia incisal 3 milímetros, senão dá errado no final, tá bom? Então, eu tenho que tomar essa mensuração aí do paciente ou do modelo de gesso. Eu acho melhor no paciente, tá bom? Faço a estabilização do meu modelo superior e inferior. Então, olha lá. Posso colocar o gig aqui em posição? Posso. Só cuidado com o gig de resina acrílica. Na boca ele está entrando. Estou vendo o modelo de gesso, ele não entra tão bem. Posso colocar só a cera? Pode, de boa. Eu peço que vocês façam reembasamento dessa cera com pasta Zói. Ela dá mais rigidez ainda. Então, posiciona a cera no modelo superior, posiciona o modelo inferior. Note que o articulador está virado de ponta cabeça, tá bom? Já ajustei meu pino guia em mais 2, mais 3, quanto for, isso é relativo, vai de paciente para paciente, tá bom? Então, eu preciso ter esse cuidado na hora de medir. Depois, eu faço a estabilização com palito de fósforo, com microbrush, enfim. Contanto que eu una um modelo no outro, tem gente que passa liga, vai da criatividade de você estabilizar um modelo no outro.
Então, pode ser com Godiva, pode ser palito picolé, palito de dente, microbrush, liga, contanto que você estabilize um modelo no outro. E depois faz a montagem do modelo inferior. É só colocar a cera, colocar o gesso, né, no modelo inferior, na bolacha de montagem, da placa de montagem e fechou. A gente põe a liga, essa liga vem no articulador, o elástico para poder estabilizar, tá bom? Depois disso, acabou. Esse é o nosso modelo em RC. Depois a gente vai fazer a análise desse nosso modelo. São coisas que a gente, depois que monta, faz o ajuste para saber onde está batendo. Mas essa é a nossa obrigação, nosso compromisso na disciplina de oclusão. É a montagem finalizada do nosso trabalho, do nosso modelo no articulador, tá bom? Então, esse é o nosso obstáculo a ser batido. Esse é o nosso compromisso de montar um modelo inferior até a semana que vem. Então, eu estou subindo essa aula já para a plataforma para que a gente possa finalizar a nossa parte teórica. Então, com essa aula de hoje, a gente encerra a nossa teoria. Encontro vocês logo mais na clínica com o paciente, tá bom? Dia 17, dia 24, tem que ter paciente, tá bom, galera? Valeu. Vou já postar essa aula.